E aí, gente? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast diário. Hoje aí já deixo logo de cara para vocês, canal do Vasco, Vasco TV. A gente vai ouvir a coletiva do técnico Maurício Barbieri, né? O técnico do Vasco, Vasco da Gama, que foi eliminado pelo ABC, disputa de penalidades. Teve a bola derradeira, né? O Pedro Raul, e foi eliminado jogando em São Januário, né? Vamos, vamos falar, vamos ver um pouco do professor, entender o ponto de vista, né, do técnico Barbieri, falou sobre desgaste, cansaço, o que faz sentido, né, de um certo ponto de vista faz sentido. Vamos fazer também nosso tradicional giro pelas notícias esportivas. Hoje tem um assunto quente, né? Essa discussão do Rogério Ceni com o Marcos Paulo. Vamos deixar nossa opinião sobre esse acontecimento, fazer o giro também pela rodada, né? Pela rodada esportiva, os jogos do dia, os jogos da quinta-feira. Então, deixando os créditos aqui de antemão, Globoesporte.com, entra lá, né, confere todos os artigos na íntegra, a rodada esportiva também, é por onde a gente vai fazer o nosso giro pelos jogos do dia, né, os placares do dia e também o giro pelas notícias esportivas. Eu começo com essa notícia do Robinho, né, citado pela justiça, e a defesa do Robinho pede a cópia do processo, né? Então, um oficial de justiça entregou um ofício ao jogador na tarde desta quinta-feira em Santos. Isso aqui, né? Aqueles primeiros passos, né? Procedimento padrão. Você entrega, o oficial de justiça vai lá, te entrega o ofício e tudo mais. E a defesa do Robinho já pediu a tradução de todo o processo que correu na justiça italiana, né? Então, é um negócio que eu falei, vai demorar, né? Porque os caras já pedem a tradução integral, né? Precisa dar tradução na íntegra para eles elaborarem, obviamente, a sua defesa. Obviamente, né? A gente tinha trazido a notícia antes, né? 5 advogados, se eu não me engano. Obviamente que todas as etapas já estão muito bem planejadas por essa equipe, né? Essa equipe de advogados. Vamos embora. Vamos sobre aquele caso de manipulação de resultados na Série B. 8 jogadores são denunciados e a pena pode chegar a 6 anos de prisão, né? Então, tem aqui alguns jogadores, né? Romário, ex-Vila Nova, Joseph, Tombense, Mateuzinho, ex-Sampaio Correia e hoje no Cuiabá, Gabriel Domingos, Vila Nova, Alan Godoy, Sampaio Correia, André Queixo, ex-Sampaio Correia e hoje no Ituano, Igor Catatal, ex-Sampaio Correia, tem vários jogadores do Sampaio Correia, né? Hoje no Irã, Paulo Sérgio, ex-Sampaio Correia e hoje no Operário, né? Então todos eles foram denunciados pelo crime de corrupção em competições esportivas. A pena prevê reclusão de 2 a 6 anos, mais multa, né? Obviamente que a pena pode chegar a isso, mas se for réu primário, os caras negociam um acordo, paga a fiança. Então, muito provavelmente, muitos não, acho que ninguém vai cumprir pena aqui, mas o mais importante, eu acho que é isso aqui, né? O Ministério Público também denuncia. É óbvio que assim, os jogadores é quem fazem o esquema, né? Sem os jogadores, o esquema não acontece. Mas e os aliciadores, né? E é esse que eu acho que é a coisa mais importante. É você pegar quem está ali, né, no topo da pirâmide, se é que a gente pode dizer assim, que são os caras que arquitetam o plano, né? Os jogadores, obviamente, eles vão lá e cumprem o plano. Eles fazem parte, tem que ser punidos também. Agora você tem que pegar principalmente os caras que. Porque se não pegar os caras, né? Aí está acontecendo campeonatos estaduais, vamos iniciar outro grupo de jogadores e o esquema continua o seguinte, né? Continua acontecendo, né? E denunciou mais 6 pessoas que não são jogadores e que estarem envolvidos no núcleo de apostadores, tá? E aí, é o que eu falei, não só o núcleo de apostadores, é quem organiza o esquema, né? É quem vai lá aliciar os jogadores. Aliciar é apresentar a proposta, né? A gente te paga tanto, vai ficar legal, ninguém precisa saber de nada, nada vai acontecer, né? Então a gente, obviamente que agora já passou para denúncia, né? Então todos esses viraram réus, o Ministério Público fez a denúncia, todos viram réus e agora vai ter o julgamento, que a gente sabe que é um processo bem longo, uma série de recursos pode acontecer, enfim. A gente vai seguir acompanhando e tudo que a gente tiver de notícia, a gente vai tentar trazer aqui para vocês, tá? Sobre o Tite, né, cara? Isso aqui eu acho que até demorou para acontecer, hein? Isso aqui eu acho que demorou muito para acontecer. Tite apresenta queixa-crime contra o ex-jogador e comentarista. Ex-jogador, comentarista, apresentador, dono de rádio, né? Neto, né? O craque Neto.
ex-jogador da seleção, vai à justiça, ex-treinador, né? Ex-treinador da seleção vai à justiça e alega que foi alvo de delito de injúria. Esse episódio aqui, eu não sei se vocês acompanharam, né? Um episódio absolutamente hoje um pouco folclórico e icônico. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Neto já solta um palavrão ao vivo, né? O Neto tava programa, o programa dele, né? Os donos da bola, eles estavam ao vivo, eles estavam simplesmente ao vivo e não teve como, né? Assim, aí é complicado, porque a galera, a equipe do programa poderia. O negócio estava acontecendo ao vivo, não tinha jeito, né? O que foi ao ar, mas eles podiam ter tirado o vídeo do ar ou poderiam ter feito um corte, né? Hoje em dia é muito famoso os canais de corte, poderiam ter retirado a live do ar, né? O vídeo da live do ar, feito o corte e tirado a parte que ele... Por quê? Porque isso agora, eu não sei nem se eu procurar, eu não sei nem se eu vou achar mais esse vídeo. Por isso aqui, justamente por esse motivo. Tá? O técnico Tite comandou a seleção brasileira, né? Atualmente desempregado, apresentou queixa-crime na justiça contra o ex-jogador e comentarista Neto, né? O craque Neto. A defesa de Tite alega que Neto praticou o delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes em 9 de dezembro de 2022, logo após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Catar, Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, Neto usou os seguintes termos, né? As seguintes palavras gentis para se referir ao treinador, tá? Então aqui algumas das palavras de muito carinho, né? Proferidas pelo craque Neto. Apenas algumas, né? E aqui eu peço perdão pelo palavreado de baixo calão, mas eu não vou falar os 3 pontinhos, né? Filho de uma puta, né? Isso aí foi logo depois da eliminação. Após a eliminação ele já manda isso. Desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. Os advogados do técnico alegam que as 7 expressões, algumas delas proferidas repetidamente, tá? O filho da puta, perdão mais uma vez pelo palavreado, eu acho que foi proferida apenas uma vez. Foi naquele momento de muita espontaneidade, né? Onde o Brasil é eliminado, porque o Neymar nem chegou a bater o pênalti. Ele fala muito depois disso, né? Reclama muito em relação ao Neymar não ter batido o pênalti. E aí, só que algumas das outras, ele realmente repete várias e várias vezes, né? Formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e não tem outro sentido senão o de atingir a honra do querelante, ofendido em sua dignidade e seu decoro, tá? E aqui existe um agravante, né? Existe um agravante, por isso que eu falei, a galera da produção, pô, a live tá na live, não tem jeito, é ao vivo, né? A live tá rolando. Isso aí, infelizmente, não vai ter como fazer. E tem gente que, obviamente, faz a gravação da live, né? Tem gente que vai fazendo os reacts, né? Em tempo real. Mas o problema é que os caras deixaram o vídeo no ar, né? Tanto que assim, eu não tava acompanhando a live, eu fui ver depois, né? Ficou famoso, né? Apareceu no YouTube. E também vi aquele vídeo da Jojo Todinho também. Ah, caramba, não tem jeito, né? O que a eliminação do Brasil não faz? Vai ter gente que vai perder muito dinheiro. Enfim, e aqui é o agravante que eu tô falando, né? Os representantes de Tite pedem que Neto sofra as sanções estipuladas nos artigos 140 e 141 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, mas pode ser elevada, certamente vai ser pedido uma multa, né? Obviamente que não a prisão do apresentador, mas pode ser elevada em 1/3 quando o crime é cometido na presença de várias pessoas, ou seja, o YouTube, quem viu, viu, né? O YouTube, milhões e milhões de pessoas, milhões eu não diria, né? Mas certamente centenas de milhares de pessoas, certamente. Milhões eu não sei, porque às vezes, né? Uma pessoa vê várias vezes. Eu, por exemplo, eu acho que eu vi pelo menos umas 3 vezes, né? Eu acho que eu vi umas 3. Vou ser sincero com você. Pô, cultura inútil. Eu já falei aqui, eu sou fã do craque Neto.
acho ele muito intempestivo, acho que às vezes ele passa do ponto, mas não tem jeito, cara. É um personagem, não acho que ele tá certo, não vou aqui também fazer o papel de defensor. Não, eu acho que foi errado, né? Tanto que na hora que eu falo, meu Deus, eu não tinha. Primeira vez que eu ouvi o vídeo, eu não sabia, né, que ele tinha xingado. Eu não tinha visto nenhuma notícia. Eu ouvi porque eu normalmente, vez de outra, eu ouço o programa do Donos da Bola. E aí, quando eu vi, aí depois que eu vi pela primeira vez que começaram a sair as notícias, aí eu vi de novo, e eu vi de novo. Pedi até perdão aqui, né? Mas pro Tite, mas assim, é um pouco. Eu entendo, né? E eu até falei, cara, eu acho que demorou para acontecer, porque o vídeo ficou no ar, ficou dando clique, né? Isso aí é grana. É obviamente que o Tite ele faz parte desse vídeo e ele é ofendido em sua honra. Eu interpreto que sim, tá? A justiça vai julgar, mas é que a gente também pode deixar a nossa opinião. Eu acho que a honra do Tite foi ferida em virtude da bela bagatela de dinheiro, né, que foi ganha em relação às visualizações e curtidas. Certamente o Tite deve cobrar uma indenização bem generosa, né? Porque ele, certo, ele também é um dos protagonistas do vídeo, apesar de não aparecer. Então, e aqui vai, né? Quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia. E pode ser triplicado, então a pena pode ser elevada em um terço quando é cometido na presença de várias pessoas, ou em meio que facilite a divulgação, e pode ser triplicado a pena, pode ser triplicada quando divulgado em redes sociais, ou seja, já foi divulgado em redes sociais a rodo, ou seja, a pena vai ser triplicada, né? Então, independente, qualquer que seja a condenação, que eu acho que deve sair, porque não tem muito o que fazer, né? Lógico que o processo vai ser muito longo, vai ter acordos, talvez não pague. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que eu tô falando que eu acho que a pena vai acontecer. Não, talvez não, né? Rolem acordos, e aí o Neto faz. Normalmente na justiça tem essas coisas, né? Ah, eu faço uma admissão de culpa e não pago nada. Aí tá tudo certo, né? Fica tudo. Não, você não pode, mas tem aqueles acordos. Ou então tem aqueles acordos, né? Você não pode mais citar o meu nome, você não pode mais chegar perto de mim, e aí fica nessa. Se ele falar, aí não tem nem jeito, né? Eu acho que muito provavelmente deve chegar nesse ponto do, do processo, de chegar no acordo de, ó, você não pode nem citar o meu nome, né? E se eu fosse o Tite, eu ia até além, com todo respeito. Eu já falei, sou muito fã do craque Neto, mas você não pode nem insinuar o meu nome. Eu chegaria nesse ponto. Se você se insinuar qualquer coisa sobre o meu nome, sobre o meu trabalho, o Tite, eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim porque todo mundo tem que ser criticado pelo seu trabalho. Agora, obviamente que o craque Neto passou muito do tom, né? Não tem nem como defender aqui. E aí, no caso, os comentários foram também retransmitidos pelo YouTube, obtendo 2,5 milhões de visualização na plataforma, segundo a defesa do treinador. Então, ou seja, realmente vai ser muito difícil, né? E qualquer acordo que for costurado, eu acho que vai sair algum acordo, né? Talvez não tenha nem que pagar nada. E muito provavelmente eu imagino que seja esse o acordo. Não cite meu nome. E é o que eu falei, se eu sou o Tite, eu adiciono até mais, né? Não insinue nem por indiretas. Nem por indiretas. Porque qualquer tipo de indireta, tome processo de novo, né? Por aí vai. Por aí vai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Acontece. Não tem. Mas é o que eu falei, sou muito fã. Se você não gosta, né? Paciência. Eu ouço de tudo. Eu ouço os comedidos, mas eu ouço também os que são mais, né? Os que são mais emocionados. E o Craque Neto deixa tudo dentro de campo, nesse caso, deixa tudo dentro da tela, né? Deixa tudo dentro do seu programa. Vambora. Aqui o caso do Rogério Ceni, né? São Paulo. E aí, aquela coisa, mano, eu ouvi muita gente. Ouvi os youtubers são paulinos, eu ouvi setoristas, eu ouvi programas esportivos e todos falam a mesma coisa, né? Quando a coisa tá ruim, quando você acha que a coisa tá ruim, ela pode ficar pior, né? Quando a coisa tá ruim, ela pode ficar pior e parece que tá pior, né? Eu não sei qual que foi o desfecho, parece que eles conversaram depois, né? Mas vamos primeiramente, as primeiras notícias que a gente recebeu, a gente público, né? O público que acompanha as notícias, né? Que o Rogério Ceni discutiu com o Marcos Paulo em um treino e os jogadores do São Paulo reclamaram do técnico com a diretoria. Essa foi a primeira notícia que a gente teve.
né, teve um post do, do atleta, e eu vou até mostrar, eu não sei se tem nessa matéria, mas tem na outra. Eu tenho outra notícia para mostrar. Ele postou nas redes sociais dele, né? Ele curtiu, não sei se foi posts de pessoas que criticavam o trabalho do Rogério Ceni, e ele também fez uma publicação de um story muito, mas muito sugestivo em relação às opções do Rogério Ceni. Isso, obviamente, gerou, né, um descontentamento do treinador e isso, consequentemente, terminou com uma discussão do treinador com o atleta, né, na reapresentação após a eliminação no Campeonato Paulista pela equipe do Água Santa. Né? Então, a representação ocorreu na manhã da última quarta-feira e foi marcada por uma ríspida discussão entre o Rogério Ceni e o Marcos Paulo. Né? O atrito se deu durante o treino. O problema é esse, cara. O que pegou foi isso. Na presença dos demais atletas do elenco, que não gostaram da postura do treinador e reclamaram com a diretoria. Já vou deixar minha opinião sobre isso, tá? Eu vou primeiro trazer as duas notícias que eu tenho aqui, tá? Então, o que aconteceu? O que se tem de notícia, né? É que o Rogério Ceni reuniu os jogadores antes da atividade e pediu para o Marcos Paulo se explicar sobre postagem que ele fez nas redes sociais com a frase hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa, né? O jogador também curtiu comentários críticos ao treinador. Segundo relatos, a abordagem deixou os atletas constrangidos e teve o treinador até levantando o dedo em riste, né? Diz que eu vi, o que eu falei, eu acompanhei vários programas esportivos, parece que, né, o Rogério Ceni pôs a mão no peito, apontou, falou uma par de coisa pro cara, né? E como resposta, o meio atacante negou qualquer indireta ao treinador e citou apenas o gosto musical como justificativa para o post, né? Tem até o nome da música no story, tá? E o story tá aqui. E aí, depois dessas primeiras notícias, depois do incêndio, né? Foi causado um incêndio, aí que falou, aí a gente teve notícia, vai rolar, pô, será que fica o Rogério Ceni, será que não fica? Vai rolar uma reunião, né, dos dirigentes com o atleta e com o Rogério Ceni, né? Então, Marcos Paulo conversou com o Rogério Ceni e a diretoria também, né? E ele treinou após o atrito com o técnico. Tá? O post gerou discussão, né? E aqui, vamos seguir. Isso foi na quinta-feira, né? Então a treta aconteceu na manhã da quarta-feira, na reapresentação, e na quinta-feira eles conversaram lá no CT da Barra Funda. O jogador voltou a negar que tenha feito críticas ao treinador e participou novamente da atividade com o restante do elenco. Ainda na atividade da quinta-feira, Marcos Paulo, Ceni e o restante do grupo se reuniram para falar sobre a sequência da temporada de 23. O São Paulo ainda disputa a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, tá? Então, como o atrito constrangeu outros atletas, né? Deixa eu pegar aqui, tá aqui, mano. O post tá aqui. Aqui tá, né? MC Kevin e MC Rariel. Junção venenosa, né? Deixando os créditos aqui, é o nome da música e o post aqui, né? Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Aqui, interpretem como quiser, né? Interpretem como quiser. Falei que eu vou deixar minha opinião também. Tá aqui a foto do Marcos Paulo, em preto e branco. Ou seja, preto e branco normalmente, né, não representa algo feliz. Representa algo que a gente faz uma analogia ao luto, né? Ao luto, ou seja, algo muito triste. E aqui embaixo, ao final, ele coloca, né, as duas mãozinhas em sinal de reza e um cérebro, né? São emojis extremamente sugestivos, tá? São extremamente sugestivos. E aí vamos embora, né? Vamos deixar aqui a nossa opinião sobre o assunto. Eu tava ouvindo o Jogo Aberto e primeiro eu vou por esse discurso do Ronaldo Giovanelli, tá? Comentarista, faz parte ali do grupo de apresentadores, se a gente pode dizer assim. A Renata é a âncora, né? Mas todos os outros são protagonistas também. O Ronaldo Giovanelli, ele participa ali no final do programa, na parte do debate, né? Do debate esportivo, e ele falou, cara, ele não defendeu nem o atleta e nem o Rogério Ceni. Só que uma coisa ele falou e eu concordo com ele. O vestiário, ele é sagrado. O vestiário, ele é sagrado.
Ou seja, tudo que acontece ali dentro, independentemente de briga e qualquer coisa, você tem que resolver lá dentro. Se aquilo lá sai do vestiário, se isso sai do vestiário, isso vai para a imprensa. Isso vai para a imprensa. Isso mostra uma fragilidade do vestiário do São Paulo. E de qualquer outra equipe onde isso acontece, né? Então, se os jogadores que se solidarizaram, não estou falando que eles não tinham que fazer isso, tá? E aqui não vou chegar nesse ponto. Só estou concordando que, em termos de vestiário, já existe um racha. Já existe algo que não deveria acontecer. Porque o vestiário é sagrado. Independentemente das rixas que você tenha, o vestiário, como diz o Ronaldo Giovanni, e eu concordo, ele é sagrado. Ele é sagrado. E sabe aquele discurso de que o que acontece em Vegas fica em Vegas? É mais ou menos isso. Óbvio que dadas tem limites, né? Se acontece um crime dentro do vestiário, obviamente que isso tem que sair, né? Aqui vamos usar o bom senso, né? O que eu tô falando é qualquer rusga, qualquer atritozinho, né? Qualquer picuinha, cara, tem que ser. Não gosto de você. O Corinthians, da época do Vampeta, né? Do Marcelinho Carioca, do Rincon, do Luizão, né? Do Edilson, né? Os caras eram tudo tretados. Você pode ver vários. Pô, os caras estão aparecendo em podcast agora. Pode procurar. O Vampeta não era tretado com ninguém, né? O Vampeta era o amigo de todo mundo. Mas o Edilson, e o Marcelinho Carioca, eles eram muito tretados com o Rincon. E, cara, era treta, treta, treta. E aquele time ganhou tudo. Por isso que eu falo, o vestiário é sagrado. Você pode ter suas brigas. Mas dentro de campo, eles se acertavam lá dentro, eles continuavam não se gostando. Mas o que acontecia lá dentro, ficava, às vezes o Marcelinho ia para a imprensa, falava umas coisas do Rincon, dava mais treta ainda, mas eles se acertavam lá dentro. Por isso que eu falo, se acontecer o crime, óbvio que tem que sair, né, gente? Não vamos se limitar, né? Mas o que eu tô falando é assim, qualquer picuinha, sabe essas coisas de normal, de relacionamento de longa data, você briga com o seu irmão, com um familiar, com um amigo, cara, essas coisas ficam entre vocês e vocês se acertam, né? Ou não. Mas também se não se acertar, também cada um vai pro seu canto e isso não vai. Você não propaga isso, né? Então, esse fato dos atletas, dos jogadores que se solidarizaram com o Marcos, reclamarem com a diretoria, isso mostra uma quebra do vestiário, né? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, já existe mais um problema que o Rogério Ceni vai ter que lidar. Se isso ele continuar, né? Que aparentemente rolou uma reunião e tudo mais, isso ele continuar. Isso ele não, a diretoria, o Casares não vai demitir o Rogério Ceni. Primeiro porque não vai pagar multa. O Rogério Ceni só vai sair, na minha opinião, se ele pedir para sair. Se ele chegar num comum acordo com a diretoria do São Paulo, né? Mas o Casares não vai demitir, está em processo eleitoral, o menor dos problemas, o que ele quer menos se preocupar é com dor de cabeça de procurar um novo treinador. E o Rogério Ceni a gente sabe que é um escudo. O torcedor hoje critica muito o Belmonte, o Casares, né? O que faz o Muricy, o torcedor critica muito, mas a primeira linha de defesa é o Rogério Ceni. Ah, burro, não sabe o que está fazendo, escala mal, péssimo treinador. O Rogério Ceni ele é a primeira linha de defesa dos dirigentes são paulinos. Então, eles não vão mandar o Rogério Ceni embora, independentemente do clima de vestiário. Independentemente do clima de vestiário. Pode estar tudo rachado. Eles não vão demitir o Rogério Ceni. Porque, primeiro, que ele é um super ídolo. Então, assim, por mais que o torcedor o critique, ele vai olhar para o Rogério Ceni e o Rogério Ceni nunca vai perder essa idolatria como jogador. Como treinador, ele não conquistou ainda. Mas como jogador, ele nunca vai perder. Então, o cara fica maluco, ele critica de burro. No dia seguinte, ele volta a lembrar do São Paulo dos tempos de glória e lembra do Rogério Ceni mito, né? E isso, pô, e aí suaviza o coração do torcedor emocionado, né? Do torcedor revoltado. E isso é meio que uma relação de amor e ódio para os dirigentes, está tudo certo. É o que eu falei, eles estão em processo eleitoral, eles não querem essa dor de cabeça, esse pepino a essa altura da temporada, né? A gente já está em março, né? Logo, logo estamos em abril, o Campeonato Brasileiro vai começar. Só que o que muitos torcedores falam é, se vai mandar o treinador embora, tem que ser agora, porque o São Paulo vai ficar parado quase um mês, né? Então tem que ser agora para vir um novo treinador, dá tempo de treinar o mínimo possível, tudo mais. Agora, assim, primeira coisa, o Rogério Ceni, ele tem até aqui o trecho da coletiva, onde ele fala do Marcos Paulo. Ele é perguntado após o jogo contra o Água Santa, e o
o Marcos, eu tava, já quase falei o nome errado, é o Marcos Paulo, cara. Ele, até aqui também o post no primeira notícia. Ele foi um pedido do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni começou essa temporada, renovou, cara, o elenco praticamente inteiro, né? Porque eu entendo que ele quis se livrar de algumas panelinhas, de alguns atletas que ele entendia que não estavam comprometidos com o São Paulo, onde ele não via uma perspectiva de, esse cara vai comprar a minha ideia, né? Então, houve uma renovação, a diretoria bancou a permanência do Rogério, trouxe vários jogadores e o Marcos Paulo foi um desses atletas, né? E ele perguntado sobre o atleta após o jogo contra o Água Santa, ele falou o seguinte, né? Ele treina tecnicamente bem, uma intensidade um pouco abaixo, mas o Caio Paulista não treina mal, por isso entra. Erisson não treina mal. Ele era uma opção para poder entrar diante de um jogo mais firme e acho que as escolhas foram corretas. Eu não acho que ele. Eu vi, eu respeito muito, né, o Zé Elias, comentarista da ESPN, ex-atleta, né? Ele, obviamente, passou a sua visão de jogador sobre o caso. E ele falou, pô, o Rogério Ceni fala mal de mim, eu não tenho direito de retrucar. O Rogério Ceni não falou mal do cara, né? Isso eu concordo com muita coisa que o Zé Elias falou, mas isso eu não concordo. O Rogério Ceni não falou mal. Ele só falou uma verdade, ué. Uma intensidade um pouco abaixo. Ele não falou mal. Ele treina tecnicamente bem. Foi um pedido do Rogério. Não tem por que ele não colocar o atleta, né? E às vezes o atleta no treinamento pode ser até pior. E o Rogério Ceni pode ter até elogiado, né? Pode ter elogiado. Eu não sei, cara. Eu não sei. A gente não tá lá para saber. A gente não tá lá para saber. Agora, uma coisa eu falo assim: não adianta se responder fogo com fogo. Né? Se falar, mas o jogador foi provocado. O jogo do Botafogo com o Flamengo, por exemplo, né? Os jogadores se destemperaram por causa de uma decisão da arbitragem, Botafogo e Vasco também. Cara, uma coisa não justifica a outra. Uma coisa justifica a outra. Senão daqui a pouco a gente vai estar justificando assassinato porque o outro assassinou outra pessoa. A gente vai entrar na era da barbárie de novo, é isso? Né? Eu não acho. Não, mas você está indo muito além nas suas comparações. Não, é o que eu falo. Corrupção é corrupção. Pode ser em maior nível ou menor nível. Corrupção é corrupção. Crime é um crime. E o destempero é o destempero. Né? Então, assim, você vai defender um destempero com o outro, cara, é o que eu falo, eu vou no extremo para justamente ter um entendimento de que, cara, esse não é o caminho. Né? Se o Rogério Ceni ele se acha acima do bem e do mal, ele está errado. Só que cabe é um jogador muito jovem, né? Esse também é o problema, assim, a gente tem um entendimento de todas as partes. Por isso que eu falei, eu concordo com várias coisas que o Zé Elias falou. Né? Eu passo aqui porque eu não concordo com isso de, pô, ele também, o Rogério Ceni o criticou. Eu não acho que o Rogério Ceni o criticou. E mesmo se ele entendeu que o criticou, eu não acho que ele tem. Os jogadores hoje têm assessoria de imprensa, né? Eles têm todo um staff por trás. E eu acho que errou, cara. Errou na forma de responder. Se ele fosse dar uma coletiva, eu quero dar uma coletiva, né? Quebra todos os protocolos, né? Dá uma coletiva, fala, fui criticado, mas não concordo, né? O problema é que é um atleta muito jovem, né? As redes sociais também é um meio de muito fácil acesso, é muito fácil você fazer qualquer coisa, deixar uma crítica. Eu entendo isso aqui como uma crítica, tá? Ele falou que é uma canção, mas ele poderia ter usado uma música de Roberto Carlos aqui. Essas palavras da canção, elas são extremamente sugestivas, né? Ele falou, não, eu posso, é o meu gosto artístico, eu gosto da poesia, né? Ele pode alegar o que ele quiser, pode aquele que ele quiser. A interpretação que os outros vão ter, e a que o Rogério Ceni teve, e a que eu entendo também é que foi num tom de crítica ao treinador, inclusive, né, fechando com chave de ouro com o cérebro aqui no final, né? Ou seja, o Rogério Ceni não pensou muito bem, né? Não usou muito bem o cérebro. Pelo menos é o que eu falei. Eu não estou dizendo que o jogador disse isso, é o entendimento que eu tenho, né? Ele foi enigmático, ou seja, ele permite que se abra um leque de opções para uma interpretação. Aí ele fala depois, foi uma música, tal, tô ouvindo. Então por que que ele fez o. Se é para ouvir a música, coloca uma foto do rádio, né? Coloca uma foto de um som. Não, ele coloca uma foto dele em preto e branco,
com o nome dele na camisa, com o número dele na camisa. Camisa tricolor, tá aqui o patrocinador, né? Sportsbet. Então, assim, eu falo, é um jogador muito jovem, tem 22 anos. Eu entendo totalmente a atitude dele, tá? Eu não tô dizendo aqui também, eu acho que o Rogério Ceni foi muito destemperado. O Rogério Ceni não é de hoje que a gente ouve que o Rogério Ceni tem problema de vestiário. De pessoas que falam que ele é um pouco arrogante, né? Eu não acho que ele é arrogante, eu acho que ele é muito direto. Pelo menos isso são relatos. Por que eu acho que ele é muito direto? De relatos de pessoas que conviveram com ele no tempo de São Paulo. O Rogério Ceni vai lá e fala mesmo. Ele é muito verdadeiro, ele é muito honesto, ele é muito direto. Ou ele não tem essa de picuinha, de ficar fazendo postzinho, de deixar indiretinha, não. É chegar e falar a real. E dar o papo. E eu acho que quando começou, né, ele reuniu os jogadores, ele quis justamente provocar o jogador nesse sentido. Em vez de ficar com indiretinha, eu tô dando espaço para você dar o papo agora. Fala o que você tá sentindo. Né? Por que você fez aquele post? E aí ele se desviou, né? Se esquivou do assunto. Obviamente, é o que eu falei. Para um jogador de 22 anos, olha o Rogério, que é ídolo, é o treinador, na teoria é o chefe dele, é complicado para o cara se expor também. Pô, se eu me dispor com o Rogério agora, eu nunca mais vou jogar no São Paulo. Né? Ele vai me deixar no banco, ele vai dar desculpinha, vai falar que não tô pronto, que eu tô com a intensidade um pouco abaixo, né? Mas esse tipo de post justamente comprova por que o Rogério Ceni não o colocou para jogar. Ele estava vendo alguma coisa no atleta, é o que eu falei, pô, eu vou por dois lados, por duas linhas de defesa. Eu entendo o lado do Rogério Ceni, entendo muito o lado do jogador, porque eu já tive 22 anos, né? Cometi muitos erros também, como cometeu o atleta. Eu não acho que ele errou, ele cometeu uma heresia. Não, eu só acho que essa coisa de indiretinha não tem espaço, né? Não tem espaço. Talvez se ele fosse diretamente a diretoria, falou ali, eu não gostei muito, eu não achei legal, cara. Eu não achei legal. Talvez ele tivesse entendimento que a diretoria não fosse fazer nada e preferiu deixar o protesto dele de outra forma. Eu só acho que, cara, o Rogério Ceni foi destemperado, ele foi errado. Eu achei que esse post de indiretinha, que eu falei, se fosse um post com rádio atrás, né? Agora, o problema é o post dele, com o nome dele na camisa, com a camisa do São Paulo. Se colocasse a foto do Morumbi, ia ter o mesmo entendimento. Os emojis que ele usou foram emojis totalmente sugestivos, na minha opinião. Então eu falei, cara, o Rogério Ceni ele deve ter, né? Ele deve ter falado um monte, né? Quem você pensa que você é, né? Eu te trouxe pra cá. E deve ter falado um monte de coisa. Aí é o que eu falei, se tem uma coisa que não falta ao Rogério é honestidade. E ali o que eu imagino que ele tenha feito é, vamos acertar as contas aqui agora. Né? O que você tá sentindo, o que você tá achando, por que você fez isso? E é isso, porque esse é o perfil do Rogério Ceni, né? Não é um cara que vai para a diretoria e reclamar. Ai, não gostei da atitude dele. Não, é aqui agora, o vestiário é sagrado, fala. Né? E eu acho que os outros jogadores também cometeram um equívoco de, óbvio que eles podiam ter levado para a diretoria, mas de primeiro falar, Rogério, não foi legal isso que você fez. Ah, mas fiquei com medo dele também se destemperar para cima de mim. Se ele se destemperar para cima de você, é pior para ele. Ele vai perdendo a credibilidade sozinho, né? Se outros jogadores falam, calma, Rogério, vamos conversar, não é bem assim, né? Você está constrangendo, o atleta está constrangendo a gente. Ah, você também, quem que você pensa que você é? Não, Rogério, quem que você pensa que você é? Né? E aí vai entrando todo mundo e ele vai perdendo a moral. Ele vai perdendo a moral no meio da discussão. O grupo de jogadores vai se rebelando contra ele, ele vai perder a moral e ele vai refletir e falar, não, pô, realmente, eu fui muito infeliz, né? Ou não, ele também pode achar que os outros não valem nada, bando de ingrato, trouxe... e aí ele vai ser mais errado ainda. É o que eu falei, independentemente do... Se os caras tivessem tomado uma atitude lá, independentemente do caminho que ia tomar, o Rogério Ceni ia sair como errado. Porque ele poderia chegar com dizer, pô, errei, pedir desculpas, ou ele poderia se destemperar ainda mais. Quem são vocês, cambada de ingrato, né? Vão tudo embora, não preciso de vocês. Aí ele ia perder totalmente a razão mesmo, né? Ia, ia ficar ainda pior, mais feio para ele. Agora eu acho que vai para lá, pô, vou falar com o diretor, não gostei da atitude do treinador. Cara, assim, você percebe que são atitudes pequenas e que soam um pouquinho infantil,
não só do atleta, dos companheiros que simpatizaram, do Rogério Ceni principalmente, são muitas. Porque assim, você pode falar assim, ah, o Rogério Ceni é um cara muito direto. Eu defendi esse aspecto do Rogério Ceni, né? Ah, ele é um cara muito direto, muito honesto, mas ele já tem bagagem no cargo de treinador para entender que você, o treinador, mais do que o comandante técnico, né? O cara que pensa a equipe taticamente, ele é um gestor de pessoas. Se o Rogério Ceni não tem nenhum, cara, nenhum tipo de habilidade de manobra para lidar com o jogador, um atleta de 22 anos, eu falei, ele já o Rogério Ceni, ele é ex-atleta, ele já teve 22 anos. Ele já viu vários jogadores de 22 anos, ele sabe como é que é. Então assim, ele para mim, no final, ele acaba sendo errado. Porque ele é o cara mais experiente, ele é o cara que teve a vivência, ele é o cara que é ídolo, ele é o cara que na sua passagem vitoriosa do São Paulo viu vários jogadores serem bem-sucedidos e outros que caíram em desgraça, se quem pode dizer assim, nessa idade de 22 anos, porque se perderam no glamour do esporte e ele não tem nenhum tipo de habilidade para lidar cara, com um atleta dessa idade. Isso para mim é algo negativo na forma do Rogério Ceni treinador, né? Rogério Ceni treinador. Não acho que eu falei, eu vejo acertos e erros dos dois lados. Quando há uma confusão, eu acho que as duas partes estão erradas. Né? Quando há uma confusão, quando há um destempero, um atrito, eu sempre tenho entendimento que as duas partes erraram. E as duas partes cometem acertos em alguns pontos. O atleta tem o direito também cara, assim, de se sentir minimizado, desprestigiado. Pô, eu vim pra cá, sabe? Aceitei o convite do Rogério, vim pra jogar. O cara não me põe, ainda fala que eu treino com intensidade abaixo. Eu entendo o lado dele. Mas é o que eu falei, você vê que são pequenas picuinhas, atitudes pequenas e infantis que levam a uma crise desnecessária, né? E eu volto de novo ao ponto. O Rogério Ceni, se ele fosse um treinador iniciante, se ele tivesse saído da vida de jogador e ido direto para a vida de técnico, né? Ele ia ter muitas atitudes de jogador mesmo, de cobrar no vestiário, cobrar na cara de todo mundo mesmo. Só que ele é um treinador hoje, né? Ele não é mais um jogador líder de elenco. Ele é um treinador, ele é o comandante geral. Ele tem que inspirar confiança, ele tem que ter a confiança dos atletas. E se ele não tiver o mínimo, cara, habilidade de manejo, né, da gestão de pessoas, ele está na profissão errada. Lamentavelmente, ele está na profissão errada. Agora, que tem que ser cobrado? Eu entendo que sim. Eu não acho que o treinador tem que ser o boa praça, o resinhão, tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Eu não sou o seu pai. Eu não sou o seu amigo. Eu sou o seu treinador. Só que você tem que ter um entendimento também da forma como você vai lidar com o cara. Não é chamando o cara na frente do grupo e falando um monte de merda, né? Chama o cara primeiro e fala, ó, vou te dar uma chance de você falar aqui e agora o que você quis dizer com aquele post. Eu quero honestidade. Porque se eu sentir que você está sendo mascarado, eu vou jogar isso na frente do elenco. Você vê como teria evitado muita coisa, né? É óbvio, assim, o Rogério, ele me mostra, ele aparenta ser um cara que não tem paciência com esse tipo de. Ai, cara, é um negócio tão pequeno, sabe? Negócio, vou chamar na salinha para falar de. Cara, eu vou falar na frente de todo mundo. Ele deve ter falado alguma coisa que o Rogério. Porque assim, fala que o Rogério sempre foi lá, pôs a mão no peito do jogador, quase foram para vias de fato, né? Ele deve ter falado uma pá de. Peço perdão a palavra, deve ter falado uma pá de bosta, mas o atleta deve ter falado uma pá de bosta também. Por isso que eu falo, não tem lado certo. Agora, se ele tivesse tido. Ele pode achar que isso é algo, cara, assim, ai, pô, esse desgaste, né? Pô, essas fica de conversinha, pô, mas é o que agrega, é o que agregaria mais, né? Evitaria uma confusão. Talvez é isso que falte, de chama o cara primeiro, chama um outro jogador do elenco, fala, ó, um jogador mais experiente, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Né? Depois quem vai passar como fraco, como sem comando, sou eu. Eu quero uma explicação para isso aqui. E eu vou dar a chance para falar agora. E se ficar mascaradinho para cima de mim, eu vou levar isso para frente do elenco. Agora é a hora. Ou você esclarece agora, a gente acerta as contas, ou a gente vai tretar na frente do elenco, né? Ele mostra pulso firme, ele mostra cobrança, ele mostra tudo que falta, né? Agora,
Sim, nesse caso dos jogadores irem falar com a diretoria, eu recordo a vocês, torcedores do São Paulo e não torcedores, e antes também, que a Aguirre, né, aquele caso do Nenê, foi o mais épico, foi o mais emblemático de todos, né? Aguirre, Nenê, né? Que ele faz o gol, vai comemorar, passa reto pelo Aguirre, uma das cenas mais bizarras que eu vi acontecendo, um jogador do calibre do Nenê. Extremamente respeitável, fazer um negócio daquele para mim foi extremamente infantil e já não era um garotão mais. Fernando Diniz, depois do episódio do Perninha com o Titi, eu até falei aqui no podcast, hein? Estão falando que isso é coisa de vestiário. Não é não, cara. Isso não é não. Isso para mim foi além do tom. Para mim aquilo que o Fernando Diniz foi além do tom. E aí não estou criticando os atletas, mas os atletas também derrubaram o Fernando Diniz ali. Crespo e tantos outros, né? E tantos outros que foram caindo por causa de vestiário do São Paulo. Ou seja, se o Rogério, se ele cair, fica mais o São Paulo vai passar mais uma vez a mensagem de que quem manda no São Paulo são os jogadores. E num elenco e numa equipe sem comando, o caminho ele é absolutamente nebuloso. Ele é absolutamente nebuloso. Que o Rogério Ceni faz um trabalho questionável, eu acho que sim. Não fez um trabalho legal. Eu entendo que haviam panelinhas no elenco e por isso muitos jogadores, por isso que houve uma renovação do elenco. Só que agora esse elenco novo foi montado por ele, muita ajuda dele. E se ele já perdeu o comando desse elenco, o trabalho dele é ainda pior do que a gente podia imaginar. Porque esses são os atletas que ele pediu, né? Os atletas que ele pediu. Então me preocupa muito. Se você fica, pô, é o treinador certo pro São Paulo? Não sei, cara. De verdade, eu não sei. Se a diretoria vai mandar ele embora, não. Isso não. Os gestores não vão mandar o Rogério Ceni embora, não até conseguirem a reeleição. Se os caras forem reeleitos, aí sim eles pensam no novo treinador. Até lá, o Rogério Ceni vai ficar. A menos que ele peça para sair, né? Enfim, gente, ó, falei demais. Caraca, passar rapidinho pelos placares da rodada. Não vai nem dar para falar muito de Fortaleza, né? Fortaleza encerra o assunto aqui, tá? A gente encerra o assunto Rogério Ceni e Marcos Paulo. A gente vai acompanhar também. Enfim, mais notícias em relação a isso, né? Notícias de setoristas do São Paulo, pessoas próximas para ver como é que tá, para a gente sentir como é que tá o ambiente interno, né? Não deve estar legal, obviamente, mas aí cabe o profissionalismo agora. Agora tem que ser profissional. Já foi muito amadorismo até esse ponto, de todo mundo. Foi muito amadorismo. Agora a gente espera ver profissionalismo, vindo especialmente da direção. Gente, chega, chega. Vamos se comportar como profissionais, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é mais uma criança, né? Porque ninguém é uma criança. Apesar de ser um Rogério Ceni ser experiente, o outro ser um atleta muito jovem, não tem mais criança, né? Então vamos ser profissional. Acertem as suas diferenças e vamos jogar pelo São Paulo Futebol Clube, tá? É isso, vamos acompanhar e a gente vai trazer placares da rodada. O Cerro Porteño 2, Fortaleza 1, venceu mais uma vez o Fortaleza, a equipe do seu. E, cara, vamos combinar, meu. Que combinação infeliz de uniformes, né? Pô, não deveria ser permitido esse tipo de combinação, mano. Eu entendo, e eu até falei, cara, as duas equipes têm uniformes muito parecidos, mas nesse jogo tava complicado, cara. O Cerro Porteño com uma camiseta tricolor e bermuda branca, e o Fortaleza de camiseta branca e bermuda tricolor, cara. Pô, eu falei, cara, vocês estão de brincadeira com um negócio desse. A arbitragem, no caso, não as equipes. As equipes não têm culpa de ter a cor, só que o Cerro Porteño tinha que ter jogado de tricolor da cabeça aos pés e o Fortaleza de branco, no mínimo, né? Cara, assim, a arbitragem é uma escolha muito infeliz, deixar o jogo seguir, né? Eu acho que até o árbitro deve ter se confundido no jogo. O Cerro Porteño abre o placar, né? Já praticamente classifica, garante a sua classificação. Segundo gol, o Fortaleza, uma pintura, cara. Uma pintura. É o Caridio, não lembro se foi o Aquino ou o Caridio. Um golaço, cara. Golaço. Ele nunca mais vai fazer um gol daquele. Ele sai
fazendo um gestinho ali, não sei se ele provocou, fez a graça dele, mas nunca mais vai fazer um gol daquele, né? Vamos combinar. Cara, que golaço, mano. Que golaço. É o Aquino, né? Nossa, cara, o gol, cara, pô, é brincadeira. Eu queria fazer um gol daquele um dia na vida. É brincadeira, um golaço. O Fortaleza diminui, né, no final da partida com o gol do Guilherme, mas foi tarde, sim. Teve muita oportunidade, Fortaleza. Dado o momento do segundo tempo, o Cerro não queria jogar mais, né? Tava com 2 gols de vantagem. Fortaleza teve algumas boas chances, algumas boas oportunidades. Sempre, cara, sempre erra no final, né? Você tem a bola do contra-ataque ou do ataque mesmo, e sempre erra aquela última, né? Aquela última parte, a finalização. O último passe, a finalização. O último passe, a finalização. Você sente que o time também vai ficando desgastado, assim, de, pô, o último passe, cara, não dá certo, mano. Não passa, né? Sempre no último faltou um pouquinho de capricho. Porque se quando tava 1-0 o Fortaleza empata, incendia o jogo. E teve a chance até o Aquino fazer aquela pintura e aí desmoraliza totalmente, né? Mas ainda assim o Fortaleza teve chance. Teve chance de fazer um, se faz um, dá aquela animada no elenco, ainda com metade do segundo tempo, né? Se ainda toma 2-0, pô, é 3 gols de diferença, mas o Fortaleza teve, assim, teve no segundo tempo, não digo que teve grandes chances, mas assim, o Cerro já não queria jogar, cara. Então se o Fortaleza tivesse um pouquinho mais de, pô, vamos, né? Vamos buscar, vamos tentar, porque o time da casa já estava em ritmo de festa, sabe? E às vezes mentalmente, isso é um jogo perigoso, né? E você já meio que sair do jogo, tal, né? Teve até um gol impedido. O Cerro chegou a fazer o terceiro. Teve o gol impedido também. Mas eu acho que o Fortaleza teve, em alguns momentos, teve chance. Só que eu acho que você começa a tentar e perder chance, e errar o último passe, né? Isso vai, cara, isso vai desgastando mentalmente, né? Enfim, o Fortaleza não consegue chegar, mais uma vez que duas equipes, mais uma temporada em que duas equipes brasileiras não conseguem chegar à fase de grupos. O Galo foi, o Fortaleza ficou, mas o Fortaleza vai para o Sul-Americano. Ainda um grande, ainda tá dentro do, eu acho que ainda tá dentro do projeto, né? Eu não lembro direito, eu vi o Marcelo Paz várias vezes falando do objetivo, né, na competição. Eu acho que ele falou ou fase de grupos ou mata-mata de Sul-Americana, se eu não me engano. O Marcelo Paz falou do que eles esperam, né? Do que eles esperam, do que é considerado assim. Se chegar até aqui, objetivo cumprido, com sucesso. Então não tem nada que você pode falar, já foi, né? Um objetivo já não foi cumprido. Não, era ou chegar na fase de grupos ou chegar no mata-mata da Sul-Americana. Se eu não me engano, foi isso que o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, falou. Então, tá tudo, cara, tá tudo dentro do planejamento, infelizmente ficou. Eu acho que tinha condição de passar. O Cerro se mostrou mais decisivo, não acho que se mostrou mais time, se mostrou mais decisivo. O Fortaleza se mostrou um time muito nervoso, muito nervoso. Primeiro jogo, muito nervosismo, muita desconfiança, muita falta de confiança. E acabou ficando pelo caminho. Acho que é mais experiência, né, não só pro Vojvoda, mas pro elenco também. Chega mais cascudo na disputa da Copa Sul-Americana, tá? Que outro resultado da rodada: Sport Cristal 1, Huracan 0. Copa do Brasil, CSA 1, Brusque 0. Grêmio 3. Direito a gol do Luizito Soares, hein? Luizito fez gol aqui, 3-0 para cima do Ferroviário. E o Vasco da Gama não teve grandes chances nos 90 minutos, vamos combinar. Eu acho que teve as melhores oportunidades, mas nada que você fala, meu Deus, né? Essa aí, essa aí foi um pecado. Não, teve chute de longe que o goleiro do ABC defendeu, mas nada assim, cara. Muito de pouco, foi por pouco, né? Vai para a disputa da penalidade, é o que eu falei. O Pedro Raul teve a chance, né? É a quinta cobrança do Vasco para definir, ele chuta para fora. Chuta para fora. Depois a disputa segue por mais 2 cobranças e o Orediano, ele perde a cobrança dele. O ABC marca o último gol e se classifica, avança na Copa do Brasil. Vamos ouvir a coletiva do Barbieri agora, né? A gente está com muito tempo de podcast, mas vamos ouvir um trechinho, apenas o comecinho. Só que é aquilo que eu falei, né? O clássico, ele é importante, ele é muito importante, porque ele dá uma renovação de espírito para o torcedor. Mas eu acho que houve um erro planejamento da gestão vascaína, dirigentes,
Maurício Barbieri, de entender que a Copa do Brasil, esportivamente para o clube no longo prazo, ela era muito mais importante. Eu acho que houve uma mobilização, um esforço muito grande para dar um retorno, para jogar para a torcida, para dar um retorno para a torcida imediato. Agora, vencer o Flamengo no Carioca virou prioridade máxima. Né? Vira aqui meio que uma obrigação para o torcedor, né? Que eu falo, era mais fácil passar pelo ABC. Fala, pô, pelo menos a gente passou. Passar pelo Flamengo a gente sabia que ia ser difícil. Agora eliminado, jogando em São Januário, o torcedor entende, mas a cobrança vai imediatamente para o jogo da volta contra o Flamengo, né? No Campeonato Carioca. Vamos ver o Maurício Barbieri aqui? Vamos de Vasco TV, fica o convite aberto sempre. Se inscreve no canal, torcedor vascaíno, simpatizante. Deixa uma moral para a TV dos clubes, não só do Vasco, mas de todos os clubes. Curte o vídeo se você gostar. E vamos embora, né? A coletiva até meio longa, a gente vai ouvir só um trechinho, né? Opa! Peraí que tá sem áudio, né? Agora eu vi. Peguei antes, hein? Peguei antes da gafe. Vamos voltar. Vou voltar. Deixa eu ver. Tá tudo certo, né? Nada, por enquanto, né? Vou voltar, peraí. Queria que você... Barbieri, Joel Silva do Lance. Queria que você explicasse, né? Tentasse explicar uma eliminação que para muitos não se esperava, né? O Vasco, por todo o investimento que fez na temporada, por enquanto, né? Mais de 100 milhões em contratações, especulava-se que o Vasco iria longe na Copa do Brasil. E pelo que se viu hoje, o Vasco perdendo nos pênaltis, repetindo erros corriqueiros, né? Como mais uma perda de pênalti do Pedro Raul, e um jogo onde o Vasco não produziu como havia produzido. Então, explicando essa situação, e desculpa pensar até, mas só tentando entender, o Vasco tomou um choque de realidade com essa eliminação? Bom, boa noite. Olha, eu acho que o que eu consigo é te apontar fatores que, sem dúvida nenhuma, contribuíram para esse resultado, que é um resultado decepcionante para o torcedor, como é para nós também, sem dúvida nenhuma. Nós estamos frustrados. Eu só ia substituir isso da explicação, porque eu não vou te dar uma resposta simples para algo que não é simples. Não é segredo para ninguém que a gente não conseguiu fazer um grande jogo, nós não conseguimos criar como habitualmente a gente cria. Isso tem a ver com a postura do adversário, é um direito e mérito deles, de terem se fechado bastante, de ter diminuído bastante os espaços. A gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que a gente vem numa sequência de decisões, e quando eu digo sequência é porque antes do último jogo, os 2 jogos anteriores também já eram decisões. A gente entrou no primeiro jogo contra o Flamengo pelo estadual quase com uma decisão, a gente precisava da vitória para classificar. Depois, em poucos dias, era importante a gente ganhar do Bangu para ter a vantagem. Foram 2 decisões, depois nós enfrentamos o Flamengo e agora uma decisão. Eu acho que essa sequência, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a gente não tivesse no melhor momento. A gente apresentou algum desgaste. E a gente não pode esquecer que a gente continua nesse processo, que eu tenho que bater nessa tecla, que é de construção, que é de formação. O André estreou tem quase uma semana, o Capasso estreou tem 2 semanas ou menos, o Marlon iniciou o jogo agora pela primeira vez na temporada, o Luca voltando. São situações que não favorecem que a gente esteja no melhor momento, mas eram situações que a gente tinha que fazer, tinha que usar. Então a gente continua nesse processo, mas volto a repetir, sem dúvida nenhuma, a expectativa nossa como elenco, como grupo, também era maior do que o que se apresentou hoje, e a gente sai decepcionado, chateado, frustrado. Barbieri. O Barbieri, ele começa falando sobre não ter uma explicação simples para algo que não é simples. De fato, eu concordo 100% com o Barbieri. Só que ele começa a falar, a gente teve uma sequência de decisões, né? Primeiro jogo contra o Flamengo, era praticamente um jogo de vida ou morte, para definir se seguia, né? Se ia para o mata-mata do Campeonato Carioca ou não. Depois vence o Bangu, mais uma decisão. Depois o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, mais uma decisão. Só que o Maurício Barbieri, em algumas coletivas atrás, ele mesmo falou da importância de você estar numa decisão. É importante estar numa decisão. E agora mais uma decisão na Copa do Brasil, né? É importante estar, independentemente se você vai passar ou não. Óbvio que, isso ele mesmo falou, é óbvio que é muito mais legal se você passar. Mas o importante é estar numa decisão. Para que os jogadores se acostumem com isso. Que quanto mais vezes você chega numa decisão, mais cascudo você vai estar, mais preparado mentalmente você vai estar para esse desafio. Concordo com ele. Foi mais uma decisão. Foi mais uma decisão para o Vasco. Não foi um jogo legal. Eu entendo que a sequência era realmente desgastante. Eu entendo que houve uma sequência de decisões e isso desgastou o elenco mentalmente. Só que o que eu falei, aí entra o papel dele de treinador. Existia uma decisão, no jogo imediatamente anterior, existia uma decisão de semifinal contra o Flamengo? Sim. Só que essa decisão, ela não era mais importante do que essa contra o ABC.
esportivamente falando. Esportivamente falando. Se é para jogar para a torcida, obviamente que o primeiro jogo contra o Flamengo foi mais importante. Só que acabou perdendo lá também. Então, assim, houve uma mobilização para fazer esse jogo contra o Flamengo. O jogo foi perdido. E o time chega desgastado mentalmente para esse jogo contra o ABC. E a eliminação, o time não perdeu o jogo, mas foi eliminado nos pênaltis também, né? Então, assim, no final, eu acho que custou caro você encarar esse jogo, essa decisão, que diz o Barbieri, como uma decisão contra o Flamengo. Para mim, não era para ter sido uma decisão. Era para ter feito uma escolha. Óbvio que você não... E eu entendo aqui. Pô, a gente não pode tomar um chacoalho do Flamengo. Não tem a mínima condição disso acontecer. Só que tomaram uma decisão de alto risco. E agora o preço esportivo já aconteceu. O primeiro preço esportivo já aconteceu. Custou caro, né? Na minha opinião, essa eliminação na Copa do Brasil vai custar mais caro do que se perdesse para o Flamengo e tomasse um 3-0 do Flamengo, né? Boa noite, Dieguinho, do canal Futebolaço. Seu time teve uma característica muito marcante no estadual, que foi o time que mais finalizou em gol, certo e errado também. Era o volume que o Vasco apresentava muito nos jogos. E hoje a impressão que eu tive é que o Vasco teve muita dificuldade para criar. Foi uma cabeçada do Capasso ou do Marlon, não me lembro bem, no escanteio na primeira etapa. E o primeiro chute a gol foi com 15 minutos da segunda etapa. Você mexeu no time, colocou o Marlon Gomes no lugar do Galarza, botou até o Marlon por fora e o Teixeira voltando por dentro. Queria que, sob o seu ponto de vista, você explicasse por que o Vasco teve muita dificuldade na criação e até essa mexida no time explicar também o porquê da mexida. Obrigado. Olha, a gente vinha se caracterizando por ser uma equipe bastante intensa, né? E agressiva. Agora é difícil você ser intenso quando tem pouco espaço. Isso tem a ver com a postura do ABC, que marcou a maior parte do tempo com os 11 jogadores muito dentro da área, ou na frente da área, tirando espaço. A gente conversou sobre isso. Era importante que a gente buscasse mais finalizações de fora. Isso é um ponto que a gente fez pouco. Eu lembro de uma do Eric no segundo tempo. Faltou a gente finalizar mais de fora da área. Faltou a gente conseguir chegar com mais gente. A gente estava descendo muita gente para tentar construir melhor, mas não estava conseguindo chegar com esses mesmos jogadores nas bolas cruzadas. Em alguns momentos a área ficou mais vazia do que poderia e deveria, porque muitas vezes você não consegue aproveitar no primeiro momento do cruzamento, mas a segunda as bolas também são perigosas, os rebotes, a gente não conseguiu imprimir essa dinâmica. Tem a ver com a postura do adversário, da gente não ter conseguido encontrar soluções. A ideia do Marlon era de ter alguém que pudesse fazer o corredor, que tem o drible, que tem a dinâmica, que sabe flutuar por dentro se for necessário. Mas volto a dizer, o primeiro jogo que ele iniciava, a partir do momento que ele cansou, a gente tentou entrar com dois jogadores com mais dessa característica de drible, que é o Eric e o Orejano, justamente por encontrar um adversário bastante fechado e por a gente não estar encontrando as combinações. O drible passa a ser uma arma importante. Você elimina um adversário, o segundo tem que saltar e você vai abrindo espaço. Mas a gente não conseguiu fazer isso da melhor maneira. Maurício Tébora aqui do Grupo Globo, boa noite. Ele acredita, obviamente, muito, também muito mérito do ABC, né? Ele destaca isso, já destacou isso na primeira pergunta. Ele destaca isso mais uma vez, né? Da forma como o ABC se comportou, de se defender com os 11 jogadores atrás, diminuir os espaços e dificultar o ataque do perdão, aqui pro torcedor, do Vasco, né? Perdão pro torcedor, gente, que é isso. Dificultar as infiltrações do Vasco, né? Tanto que ele falou, pô, a gente tinha que ter tentado mais o chute de fora da área. Porque num rebote, né, numa bola rifada, uma bola espalmada, talvez sobe para alguém. E aí nesse ramo da probabilidade, né? Alguma coisa poderia ter acontecido. Eu concordo com ele. Concordo também, assim. Eu não acho que no final da primeira pergunta, o repórter ele até fala, cara, isso é um choque de realidade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Barbieri não quis falar com todas as letras, né? Ele termina a pergunta falando, cara, e sem esquecer também, adicionar isso, que é o momento de reconstrução da equipe, né? Ele vem falando isso várias vezes, sucessivas vezes, né? Tem esse ponto importante também. É o momento de reconstrução da equipe, apesar do grande investimento nos reforços, né, na consolidação de um elenco base, ainda é um elenco em formação. Só que a campanha, né, a forma como o Vasco se apresentou no Campeonato Carioca, ela passou uma impressão para o torcedor, isso acabou vendendo uma ilusão para o torcedor, só que a realidade do Vasco é diferente. E eu tinha falado, quando a gente falava de Botafogo, todas as equipes vão oscilar. E o Vasco já sofreu a primeira oscilação. Assim, numa sequência de decisões, jogos complicados, acabou tendo que fazer uma decisão de Copa do Brasil e não conseguiu sair vencedor, né? E aí isso machuca o torcedor, porque do outro lado, é por isso que eu acabei falando do Botafogo, porque do outro lado você vê um Botafogo que estava no momento de baixa, vence por 7-1 e os caras que vão tirar sarro agora, né?
é os caras que vão fazer meme, né? Então, é complicado, assim, é complicado. É o que eu falo, assim, a gente entende a importância da rivalidade, do clássico, não dá para perder de goleada do Flamengo, tudo isso a gente entende. Mas eu acho que no Vasco hoje, como clube empresa, como SAF, eu acho que tem que ter um planejamento criterioso. Ainda mais com o elenco limitado que você tem, não tem jeito. Não adianta ficar aqui falando que o Vasco tem um super elenco. Eu acho que o Vasco tem um bom elenco, contratou bons jogadores. Tem peças de reposição, tem jogadores para compor o elenco em algumas posições, eu acho tudo isso. Só que não é uma equipe que vai bater de frente com o Flamengo. Mas era sim uma equipe para passar pelo ABC. Né? Era sim uma equipe para passar pelo ABC. Então o sentimento de frustração é realmente muito grande. Né? São Januário é sempre colocado por vocês como um fator crucial para o Vasco, assim, todos os anos, não só com a SAF, mas todos os anos São Januário é colocado nesse patamar, assim, que a torcida sempre cria um clima de caldeirão aqui, que os adversários sentem quando vêm jogar aqui, mas hoje foi um clima diferente. Menos torcedores, foram cerca de 13 mil, se eu não me engano, então o estádio não lotou. O ingresso, um pouco diferente o valor com relação ao Campeonato Carioca, e muitos torcedores protestaram com relação a isso antes da partida. Algumas torcidas organizadas, inclusive, anunciaram que não iam trazer faixa nem bateria, e de fato aconteceu. Então o estádio hoje ficou longe de ter aquele clima de caldeirão que é sempre favorável, imagino, para vocês. Né? Então eu queria, hoje até no segundo tempo aqui, os amigos que me alertaram, não cheguei a ver, acho que chegaram até a arremessar algum objeto em você ali também na área técnica. Então foi uma noite que a relação com a torcida não foi legal hoje. Então eu queria a tua opinião sobre esse episódio, sobre o protesto da torcida, sobre o Pedro Raul hostilizado e tal, e sobre tudo isso que aconteceu aqui em São Januário hoje. Olha, o que eu posso te dizer é que tudo aquilo que a gente enfatizou muitas vezes é o que de fato a gente sente, que quando o estádio está cheio, que quando a torcida está do nosso lado, a gente é muito mais forte. E quando isso não acontece, sem dúvida nenhuma, para nós falta alguma coisa. Eu não posso atribuir de maneira nenhuma o resultado a isso. Né? A gente precisa saber se comportar em diferentes condições, foi o que a gente procurou fazer. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que nesse momento ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem um resultado, a gente entende e está trabalhando para entregar. E é isso. Poderia estar mais cheio, poderia ter tido um contexto diferente que nos ajudasse mais? Sim, poderia, mas a gente também não pode depender disso, nós como jogadores. Né? Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor trabalho, se comportar da melhor maneira, e volto a dizer, a gente é ciente de que hoje a gente não conseguiu imprimir o melhor jogo. E é um objetivo que cai, não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. O torcedor ele é um fator importante. E eu costumo dizer aqui que a torcida, a equipe é um termômetro da torcida. Né? A equipe ela é a responsável por inflamar o torcedor. Quando a equipe ela começa a se doar, quando ela começa a se entregar, quando o torcedor vê a raça dentro de campo, isso começa a inflamar a torcida. Né? Um público um pouco menor, o repórter falou cerca de 13 mil pessoas, lógico que também em virtude de ingressos com preços diferentes do que é praticado no campeonato carioca, mas é o que eu tô falando, cara, esportivamente para o Vasco era mais importante passar pelo ABC, esportivamente falando, mas você vê que o torcedor, sim, óbvio que assim, os ingressos são mais caros, mas você vê que o torcedor ele tem a questão do orgulho. E para o torcedor há um entendimento de que vencer o Flamengo é mais importante. E o Vasco, como SAF, ele tem que se desvencilhar disso. Esse não é mais o Vasco da agremiação. Esse é um novo Vasco. É o Vasco da SAF. É um Vasco empresa. Eles têm que ter um entendimento das prioridades. Né? O torcedor, ele é passional. Ele vai jogar pelo clássico. O torcedor quer que a equipe jogue por música. Mas a equipe, a gestão, o comando técnico tem que ter um entendimento diferente. Tem que ter um entendimento de que esportivamente existe um objetivo maior. Existe um objetivo maior. Eu até, assim, eu deixei para falar sobre isso nessa pergunta, porque quando você acompanha, quando chegou na disputa de penalidades, foi assim, eu senti um pouco de apatia do torcedor. Eu não sei, eu peço desculpas ao torcedor vascaíno, mas eu senti um pouco de apatia. Na hora que os jogadores do ABC iam cobrar as penalidades, cara, assim, umas vaias muito tímidas, né? É óbvio que tem aquela coisa de tem mais torcedor, meio que vira um caldeirão, como falou o repórter, né? Vira um caldeirão, um torcedor meio que puxa o outro e todo mundo entra em coro, né? Entra em sintonia, mas eu senti um pouco também, assim, de vontade mesmo da torcida vascaína.
quando os jogadores do Vasco marcavam a penalidade, aí você ouvia um barulhão. Mas quando os jogadores do ABC iam cobrar, não tinha, assim, as vaias eram muito tímidas, né? Pelo menos essa sensação que me passou. Muito tímidos. É a hora de você pressionar o adversário. É a hora de você jogar, cara, a responsabilidade para os caras, né? Funcionou isso contra o Água Santa e contra o Ituano em São Paulo, quando eliminaram o São Paulo e o Corinthians? Não funcionou. Não funcionou, mas é sempre importante jogar pressão, porque às vezes o cara olha para um torcedor e aí ele, putz, cara, não devia ter olhado, né? Não devia ter olhado. Agora a perna pesou, né? Então às vezes tem esse fator também. Então, assim, obviamente que não é culpa da torcida, como disse o Barbieri. Mas eu falei, a torcida claramente tem uma prioridade, que é passar pelo Flamengo e, cara, resgatar a honra ferida e tirar sarro dos rivais, né? Vencer um grande clássico, só que o Vasco, o SAF tem que ter um entendimento diferente. Esse jogo é importante? Sem dúvida. Sem dúvida. O jogo, pô, é pra você chegar na final do Carioca, né? Quanto tempo, né? É viver essa emoção, é viver a experiência. Nem tudo é dinheiro nessa vida. Mas como o SAF, agora tem que ter uma gestão profissional. E a gestão profissional é, cara, isso aqui não dá perspectivas melhores. Em relação a pagamento de dívidas, em relação ao reforço de elenco, né? A gente já tem um elenco consolidado. Consolidado não diria, mas já tem um elenco base. O trabalho agora é consolidar essa galera e trazer mais no meio do ano. Avançar numa Copa do Brasil, para mim, seria imprescindível para esse projeto. E agora já foi pro prédio. Agora a SAF vai ter que injetar mais grana, né? Se quiser se reforçar um pouco mais no meio da temporada. Então tem todos esses fatores. Eu vou finalizar a coletiva do Barbieri aqui. Eu fico com esse discurso, assim, foi obviamente que é uma decepção muito grande. O Vasco era favorito, jogando em São Januário. O Pedro Raul teve a cobrança derradeira, ele até foi cobrado por alguns torcedores, porque ele não tá marcando, né? Disputa de penalidades no tempo normal, agora cobrança de penalidades no tempo normal, agora na disputa de penalidades. O Barbieri até tinha falado na última coletiva, assim, felizmente isso não impactou, né, na última vitória do Vasco. Felizmente essa perda de penalidades não comprometeu. Só que agora comprometeu. Agora pegou. E o Vasco foi eliminado. Então, mais uma dos favoritos, na minha opinião, que ficam pelo caminho. E, cara, a gente tá vendo aí. O Bragantino também ficou pelo caminho, né? O Bragantino ficou pelo caminho. Assim, isso é uma amostra muito clara de que, assim, vocês têm que estabelecer as suas prioridades no início de temporada. É bacana você fazer um estadual legal. É que o Bragantino, na minha opinião, vamos combinar, assim, o Bragantino precisa dessa grana? Não. Precisa dessa grana. Talvez eles tenham o entendimento de que fazer uma campanha histórica no Campeonato Paulista vale mais do que a Copa do Brasil. Então, legal, se eles têm entendimento disso, a hora que faltar dinheiro, a matriz, né, a empresa de energéticos injeta grana. Injeta grana. Ali não vai ter problema. Mas no Vasco vai, né? Sim, vai para pagar as suas dívidas, né? Quitar as suas dívidas. Enfim. Finalizo aqui por hoje. A gente se estendeu um pouco mais no assunto do São Paulo Futebol Clube. A gente vai seguir, obviamente, acompanhando as notícias esportivas. E amanhã a gente está de volta, né? Para falar um pouco mais sobre os assuntos, principalmente o giro pela rodada, né? Porque a gente vai ter esse jogo do Campeonato Paulista, né? Mas não é a Taça Independência, né? É como se fosse, sei lá, a Sul-Americana, né? Se é o Campeonato Paulista, é a Libertadores, a Taça Independência é a Sul-Americana, né? Com todo respeito, obviamente, né? As equipes que jogam a Taça Independência. A gente vai fazer um giro mais pela rodada e vamos ver se a gente traz um vídeo aí, alguma repercussão para vocês, tá certo? Gente, finalizo por hoje. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.